Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos? Vamos iniciar então o nosso terceiro e último livro do nosso Clube do Livro de 2022, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Acredito que é assim que fala o nome dele. Se eu estiver cometendo algum pecado aí na pronúncia, vocês me comentem aqui, tá? Lições poderosas para a transformação pessoal. Este livro é um best-seller, considerado um dos melhores livros aí de desenvolvimento pessoal do século XX. E, em paralelo, como eu já disse, nós vamos continuar fazendo o livro A Arte de Viver. Então, nós vamos ter aí 2 vídeos por semana. Então, nós vamos fazer 2 vídeos aí, 2 livros em paralelo, para a gente conseguir terminar até julho o Clube do Livro. Espero que vocês estejam gostando, que estejam aí comigo. E antes de nós continuarmos, não esqueça de, se você não segue, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Então, começando finalmente com este livro. Vocês conhecem esse livro, pessoal? Alguém já leu? É um livro antigo, assim, né? Mas é um livro que nos traz grandes lições. É bacana porque nós fizemos 2 livros, Como Conquistar a Felicidade e A Arte de Viver, que são livros que falam sobre nós termos o autodomínio de nós mesmos, termos o controle de nós mesmos, para que a gente possa, então, ter uma vida frutífera, para que a gente possa conseguir conquistar os nossos objetivos, para que a gente saia melhor depois desse clube, melhor do que nós entramos. Esse é o objetivo, e para que a gente possa realmente ter uma vida mais eficaz, que a gente seja um ser humano mais produtivo e eficaz, não no sentido produtivo, né, virar uma máquina e workaholic, mas que nós tenhamos mais consciência das nossas escolhas e que nós tenhamos mais produtividade, que a gente seja fator de soma na vida de outras pessoas. Então, eu acho que esses 2 livros, A Conquista da Felicidade e A Arte de Viver, eles são ótimas bases para que a gente possa, então, trabalhar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Até porque a gente vai ver ao longo do livro, para que a gente possa implementar hábitos, nós precisamos antes ter ferramentas que são as bases dos hábitos. E eu acho que esses 2 livros trabalhados anteriormente, eles nos dão isso, ferramentas que são as bases para que a gente possa implementar esses hábitos. Então eu acho que é fundamental para quem não teve oportunidade que volte, veja os outros vídeos, né, desse Clube do Livro 2022, mas também nada impede que você acompanhe o Clube do Livro a partir deste vídeo, ok? Feita então a introdução, como eu sempre digo para quem acompanha, acho importante nós fazermos um panorama geral e nós introduzimos um pouco sobre a situação do mundo, e também falar um pouquinho sobre o autor. Então, o Stephen Covey, ele foi professor de liderança por mais de 2 décadas, e ele tem aqui na sua biografia, no final do livro, coloca que ele se dedicou a ensinar famílias e organizações sobre princípios de vida e liderança. Uma meta bem ambiciosa, né? E com isso, ele fundou também o Covey Leadership Center, que mais tarde ficou como Franklin Covey Company, que é um centro de formação de administração de empresas. Inclusive, nós temos essa organização no Brasil também, tá? E depois vou deixar o link dessa organização no vídeo, ali na descrição do vídeo. E é uma organização voltada para a melhoria da eficácia corporativa e pessoal. Então, ele tem diversos treinamentos e cursos na área de produtividade, de gerenciamento de tempo, e projetos relacionados à excelência de relacionamentos interpessoais. Então é bacana porque a gente sabe que um autor é bom não só quando o seu livro perdura, mas também quando ele tem uma organização e dá curso sobre uma organização de muito sucesso, certo?
Então, ele se formou, né, ele tem mestrado em Harvard, doutorado em Birmingham, enfim, ele recebeu 12 títulos de doutor honoris causa, realmente um cara, assim, excepcional, no meio acadêmico, né? E eu achei interessante quando eu estava pesquisando sobre a vida dele, inclusive isso está bem claro na bibliografia, que em 2003 ele recebeu um prêmio que é da Fatherhood Award. E ele diz, e eu vi em outras entrevistas também, que ele falou que esse foi o prêmio mais significativo para ele, porque essa Fatherhood, ela é uma organização não governamental, então eu até peguei aqui para a gente ver, é uma organização não governamental, é, que engaja famílias em programas sociais, mas ela é principalmente porque não é parenthood de parentes, né? Ela é fatherhood, que father é pai em inglês. Então ela é uma organização focada na inclusão do pai na base da família. E eu falei, nossa, que coisa diferente, que coisa interessante isso, do pai na base da família. E para mim faz todo sentido, até porque no livro A Conquista da Felicidade, nós conversamos, relembrando aqui, sobre como a estrutura familiar tinha sido alterada a partir do momento que as mulheres foram para o mercado de trabalho. E hoje em dia nós vemos muitas discussões de que as mulheres têm dupla jornada, né? Então você sai para o trabalho e ainda tem a responsabilidade da vida familiar. E eu fui ler depois sobre esse fatherhood, achei interessante que é justamente pelo fato da mulher ter assumido uma outra dinâmica no sistema social, muitos homens ficaram sem saber como se inserir nessa dinâmica, porque antes era fácil. O homem era responsável por prover, né, a financeiro, a subsistência da família, e a mulher ficava com os trabalhos domésticos e com a educação da criança. E hoje em dia esses papéis estão divididos e muitos homens não sabem como lidar e como se inserir nessa questão familiar, né? Tanto que o Russell, ele fala muito sobre justamente que os homens estão um pouco deslocados de não saber como se inserir nesse novo papel, dessa nova estrutura familiar. A gente conversou bastante sobre isso. E quando eu fui ler, né, que ele ganhou um prêmio de destaque, né, por essa organização, por todo esse trabalho que ele faz também, eu me lembrei de uma história que eu falei, gente, faz todo sentido. Que quando eu fiquei grávida, e quando a gente engravida, tem vários cursos de gestante para saber o que você faz com recém-nascido, né? Você ganha lá o pacotinho, o que você faz com recém-nascido, como é que são as primeiras semanas, o cuidado com o bebê, o cuidado que a mãe tem que ter e tá. E quando a gente estava nesse curso, e o meu marido ele me acompanhou desde o primeiro dia, em todos os dias do curso ele foi junto, que eu falei, cara, você tem que ir junto, você tem que saber tudo, né? Tudo que eu tenho que fazer, tu tem que fazer, porque para mim nós temos que dividir as funções, não existe isso de eu tenho um papel, tu tem o outro, nós temos que dividir e tal. E lá pro final do curso, eu nunca esqueço, assim, uma médica perguntou, e aí, pessoal, alguma dúvida, não sei o que, alguém quer falar alguma coisa, porque a gente está se encaminhando para o final do curso. E foi muito interessante, porque tinha alguns pais, realmente não tinha só mães, tinha muito mais mães, mas tinham alguns pais juntos acompanhando o curso. E o meu marido pegou e levantou a mão e ele falou assim: quando é que vai vir o módulo onde você explica o que um pai tem que fazer? Porque o pai faz parte da criação, né? E assim, eu só vi você falando do bebê e da mãe. E o pai faz o quê? E aquilo gerou um silêncio na sala, porque a médica até deu uma risada. Ela falou assim: não tem esse módulo, mas faz todo sentido você perguntar, porque a própria estrutura do curso também não tinha sido adaptada a essa nova estrutura familiar. E aquilo me caiu uma ficha que eu estava exigindo uma cobrança, estava falando para ele de papéis que a gente ia dividir e realmente no curso não falava nada sobre isso. Literatura ainda atualmente é muito escassa nesse sentido. Agora a gente até tem, né? O pai é pop, o papai é pop, né? Tem alguns livros aí que fala dessa divisão de tarefas familiar. Mas daí eu fiquei, cara, meu filho tem 4 anos, então isso faz uns 5 anos, que era quando eu tava grávida ainda. Eu falei, gente, realmente, sabe? Então achei legal ter um instituto, esse Fatherhood, aonde a iniciativa deles é incluir os pais na base da família.
tá? Além de outros cursos também, mas eu vou deixar o link dessa ONG também no vídeo, e eles têm alguns cursos em inglês, mas tem alguns cursos que eu achei bem legal. Mas o Stephen Covey, ele ficou mundialmente conhecido pelo livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e esse livro foi lançado em 1989. Então veja só, o Brasil estava se encaminhando aí para eleições democráticas, né? E estava lançando um livro sobre você ser eficaz, os 7 hábitos. Então, ele ficou muito famoso por esse livro, mas o que a gente pode notar na bibliografia dele é que ele sempre esteve ligado a ensinamentos e cursos, principalmente instruindo pessoas para ter uma vida plena e eficaz no contexto profissional e administrativo, mas que ele também sempre enfatizou a família, a liderança pessoal, a autoliderança, a primazia do caráter sobre técnicas, a necessidade de nós construirmos um alicerce de integridade para as nossas vidas. Não é à toa que ele foi consultor, até fiquei impressionada, ele foi consultor pessoal do ex-presidente Bill Clinton, ele foi consultor de presidentes e vice-presidentes de várias empresas americanas grandes aí, da Fox, entre outras. E depois ele tem ele lançou um outro livro que é o Oitavo Hábito. O oitavo hábito, a eficácia e a grandeza, que é uma continuação desse sétimo hábito. Mas aqui no caso nós vamos focar nos 7 hábitos. E ele faleceu em 2012, né? Então um livro que fez muito sucesso, porque justamente em vários países, que nem eu citei, nós estávamos partindo de ditaduras ou de regimes muito complicados para democracias, né? Então um livro assim que veio num momento muito bom, porque ele fala da necessidade das pessoas se adaptarem a um mundo em profunda transformação também, tá? Então, do que trata propriamente este livro? Do que trata os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes? Eu acho interessante que quando nós vamos olhar a bibliografia do livro, ele está classificado às vezes como um livro administrativo e outras vezes ele é classificado como um livro de autoajuda. Então é interessante a gente falar que o desenvolvimento pessoal ele se encaixa em autoajuda, mas é proporcionalmente verdadeiro entender que quanto mais eu me desenvolvo, né, eu tenho um autodesenvolvimento, mais eu consigo ser um administrador melhor. Então, interessante você ter vários livros que falam sobre administração, mas uma coisa não pode estar desvinculado da outra. Pelo menos para o Steven é isso aí, né? Você não tem como ser um bom administrador se você não tiver um autodesenvolvimento razoável, certo? Então, para explicar essa essência e dessa introdução que eu falei aqui, eu gosto de colocar uma frase do Albert Einstein. Eu quero colocar essa frase do Albert Einstein, que inclusive está no livro aqui do Steven, tá? Então ele fala o seguinte: os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando criamos. Então, os problemas significativos que enfrentamos, problemas que nós estamos passando nesse momento, eles não podem ser solucionados no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Então, o que isso quer dizer? Isso significa que nós precisamos de uma alteração do nosso modelo mental para que seja possível encontrarmos a melhor solução dos nossos problemas. Porque foi justamente o modelo mental anterior que criou aquele problema e que não conseguiu resolvê-lo. Então, para que a gente possa sair de uma problemática, às vezes a gente tem que mudar certos paradigmas, tem que mudar nossa forma de pensar. E ainda, essa frase, eu acredito que ela tem um significado mais profundo, porque fazendo o link com os outros livros que nós lemos, ela diz o seguinte: se a gente precisa mudar o nosso modelo mental, isso significa que nós precisamos focar muitas vezes no que nós podemos controlar, certo? Então ela diz que você precisa focar no que você pode controlar, que é o quê? O que você pode controlar? O teu modelo mental, trabalhar em aprimorá-lo,
para então conseguir achar uma solução para um problema. Ou seja, o que no livro anterior, A Arte de Viver, que nós estamos trabalhando? Foque, Epíteto fala para nós, foque no que você pode controlar. E o que nós podemos controlar? Os problemas estão aí, estão postos. O que nós podemos controlar? A nossa forma de resolvê-los, que é o nosso modelo mental, certo? Então, isso, para mim, essa essência do livro lembra bastante também certos ensinamentos de Epíteto da Arte de Viver. Ou seja, o Stephen Covey, ele está falando para nós que nós precisamos adotar um hábito construtivo de renovação mental e que essa estrutura, adotando sempre um hábito construtivo de renovação mental, vai fazer que a gente se torne uma pessoa mais eficaz na nossa vida. Essa é a essência do livro. Então, se ele fala os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o que é ser uma pessoa eficaz? Segundo definições do dicionário e outras definições aí pesquisadas de outros livros que falam sobre performance, ser eficaz é ter a capacidade de cumprir perfeitamente uma tarefa ou uma função atingindo o objetivo inicial proposto, ou seja, chegar no resultado esperado. Eu peguei, fiz um planejamento, tive uma ação porque o meu planejamento visava chegar no ponto B. Eu fiz essa ação, cheguei no ponto B. Isso é ser eficaz, porque geralmente nós não conseguimos. Parece fácil, agora o problema é o planejamento e o meio, certo? Então, a proposta do Stephen Covey é nos mostrar que é possível para qualquer pessoa chegar nesse grau de eficiência, seguindo esses 7 princípios que ele estruturou de uma forma sequencial. Então, ele colocou aqui para nós. Vamos lá. Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos ver se a gente concorda, se nós não concordamos com o Stephen Covey. Vamos ver. Então, ele coloca para nós o seguinte: ele divide em três subtítulos, né? Então, quais são os 7 princípios? Ele estruturou primeiro que nós temos que ter uma vitória particular, então trabalhar internamente. Então, primeiro nós vamos ter que ser, primeiro hábito, ser proativo. Segundo hábito, começar com um objetivo em mente, ter um objetivo em mente. Terceiro, primeiro mais importante e depois um pouco mais focando no externo, a vitória pública. Pense ganha-ganha, procure primeiro compreender, depois ser compreendido, crie sinergia e um último subtítulo que ele separou, que é a renovação, que era afinar o instrumento. E eu achei interessante que nós falamos sobre o nosso kit de ferramenta, dos nossos instrumentos que nós precisamos ter para lidar com as situações diversas da vida, e ele coloca isso como 7º hábito. Olha só, nós vamos passar por todos eles, tá? Muito bem. Então, antes de entrarmos em cada princípio, aqui no livro ele traz uma introdução onde ele diz que pessoas eficazes possuem paradigmas e princípios eficazes. Ou seja, o paradigma, ele é um modelo de referência, é o teu modelo mental que você tem atual. Ele é o modo como você compreende o mundo. Todos nós, dependendo da nossa criação familiar, aonde nós nascemos, a religião, cultura, filosofia de vida, nós temos um certo modelo mental. E esse modelo, ele norteia a forma como nós lidamos com as situações. Às vezes uma pessoa que tem um modelo, às vezes não, muitas vezes pessoas que têm um outro modelo mental, ela vai lidar com uma situação de forma diferente. Nos outros vídeos do Clube do Livro eu falei algumas vezes sobre isso, né? Que eu estava lá numa situação, para mim era muito óbvio que para resolver aquela situação precisava lidar daquele jeito, e veio um familiar e falou para mim: tá, mas esse é o teu modelo mental. O modelo mental daquela tua amiga é outro. Ela não enxerga a situação como você enxerga. Então, para ele, essa primeira questão nós precisamos ter muito clara. Que as pessoas eficazes, elas possuem paradigmas e princípios eficazes. Então, nem sempre o modelo mental que nós temos, pode ser que esse modelo mental nem sempre vai nos ajudar a resolver certas situações. Às vezes, dependendo do nosso modelo, às vezes ele muito mais nos atrapalha do que ajuda. Não é à toa que quando nós vemos um modelo mental que ele não é eficaz, como diz aqui o autor, nós vemos aquelas pessoas que estão sempre patinando, sempre volta e meia, volta numa mesma situação, no mesmo problema que ela não consegue resolver. Muitas vezes é em razão disso, porque ela tem um modelo mental que não é eficaz, que não deixa ela resolver os problemas, certo?
Então, o autor ele fala para nós aqui que as nossas ações são guiadas de acordo com o nosso modelo mental. É ele que guia a forma como nós enxergamos o mundo. E às vezes o nosso modelo mental pode estar atrapalhando significativamente que nós sejamos uma pessoa eficaz. Então, já dei esse exemplo aqui da pessoa, e a mesma coisa é de uma pessoa que tem um modelo reclamão, de vitimização, onde ela coloca a culpa sempre no externo, que não assume as suas responsabilidades. A partir do momento que nós entendemos e nós passamos pelo pensamento estoico, já fizemos 2 autores estoicos, né? Lá no Instagram, e também estamos fazendo o Epíteto agora também no YouTube, onde ele fala que o primeiro conceito que nós precisamos entender é que o universo não existe coisas boas e ruins, certo? E que o universo é pedagógico, que as coisas, desculpa, que existem coisas boas e coisas ruins, mas que as coisas ruins elas não vão deixar de acontecer porque eu sou uma pessoa bacana, porque eu faço tudo legal. As coisas boas e ruins, elas são inerentes à vida, é uma lei universal. E a partir do momento que eu entendo isso, eu tenho uma outra forma de encarar a vida, certo? Eu assumo responsabilidades e eu paro de culpar os fatores externos também das coisas que acontecem. A partir do momento que eu entendo que certas coisas boas e ruins acontecem para todo mundo e que o universo não está errando e me pegando, desculpa a expressão, para Cristo aqui como exemplo, só acontecendo coisas ruins comigo. Então, quando as pessoas têm esse modelo mental de vitimização, de reclamação, vai ser muito difícil essa pessoa ser eficaz ou ser proativa, porque ela não vê o obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Ela não vê o cosmos, ela não vê as situações da vida como pedagógica. Ela vê como uma perseguição, né? Ela fala, ai, tudo de ruim só acontece comigo, né? Então, diferente de uma pessoa que tem um pensamento, um modelo mental mais proativo, quando acontece uma dificuldade, ela vai ver aquela dificuldade como? Como um obstáculo, como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de afiar as ferramentas do kit de sobrevivência. Lembra que nós falamos isso lá no livro Arte de Viver, sobre o kit de sobrevivência? Então, é um modelo mental que vai te ajudar muito mais na resolução de problemas. Então, o que o Stephen Covey está falando aqui para nós? Que uma mudança no modelo mental, uma mudança nesse paradigma, gera uma mudança do comportamento, gera a forma como eu vou agir com as situações. E, consequentemente, eu mudando meu paradigma, que vai mudar o meu comportamento, eu vou obter um resultado diferente do que eu costumava ter em determinadas situações. Aí eu começo a criar um hábito, viu? A frase do Albert Einstein fala justamente sobre isso. Que ele fala, os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que estávamos quando criamos. Então é isso que eu digo quando a frase é bem profunda, né? Que eu acho bem interessante. Uma mudança no modelo mental, no meu paradigma, gera uma mudança do comportamento, gera uma mudança na forma de agir e, consequentemente, eu vou obter um resultado diferente do que eu costumava ter. Então é por isso que a minha crítica a muitos cursos de gestão do tempo, de autodesenvolvimento e tudo mais, é porque muitos cursos eles divulgam o método Pomodoro, método de lista, método de agenda e tudo mais, como fazer um planejamento estratégico. Então assim, você tem lindo, maravilhoso, ferramentas, apps que ensinam você a fazer um planejamento estratégico, ensinam você a organizar uma agenda, mas a verdade é o quê? Que não existe modelo de gestão eficaz se não for trabalhado a peça fundamental e responsável pela execução desses métodos, que é o quê? A pessoa. E é nisso que o Stephen Covey acredita, e eu também, tá? Não é à toa que o Clube do Livro foca no autodesenvolvimento. Caso contrário, focar só nas ferramentas externas gera uma mudança superficial que não se mantém. Então, eu acredito que você pode ter a melhor ferramenta de planejamento estratégico de gestão do mundo, mas ela não vai conseguir ser aplicada se a pecinha atrás, a pessoa, não tem uma base para aplicá-la, não tem um autodesenvolvimento. É uma coisa você dar uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir, não tem carteira, nunca dirigiu. É a mesma coisa, certo? Então, é por isso que ele nos traz o seguinte:
Antes de começarmos os 7 hábitos, ele traz um capítulo que fala de paradigmas e princípios, que para a gente poder adotar 7 hábitos, nós temos que começar a uma mudança de dentro para fora. E ele vai falar para nós sobre a ética do caráter, que eu particularmente gosto bastante. Então, eu resumi toda essa introdução aqui dele. É um livro é um livro grande, tá? É um livro que tem 400 páginas, mas eu vou sempre fazer, não vou lê-lo que nem eu fiz a arte de viver, tá? Eu vou sempre dar uma enxugada boa, assim, nos conceitos desse livro, certo? Então, aqui na página 29, ele coloca para nós. A literatura dos primeiros 150 anos, mais ou menos, era focada no que se poderia chamar de ética do caráter, considerada a base do sucesso, aonde características como integridade, humildade, fidelidade, temperança, coragem, justiça, paciência, diligência, simplicidade, modéstia e a regra de ouro, fazer aos outros o que desejamos que nos façam. A autobiografia de Benjamin Franklin é o exemplo dessa literatura, para quem se interessar, né? Então ele fala que a ética do caráter ensina que existem princípios básicos para uma vida proveitosa, esses princípios que nós lemos, e que as pessoas só experimentam o verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura quando aprendem a integrar estes princípios a seu caráter básico. Então, novamente, aqui falamos sobre felicidade, que todos os outros autores que nós trabalhamos falaram sobre felicidade. E todos esses autores falando que a partir do momento que você integra princípios básicos, como a ética do caráter, ao seu caráter, estamos falando sobre a ética do caráter, só assim você vai experimentar o verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura. Então, Stephen Covey, concordando com os outros autores que nós falamos aqui, certo? E daí ele vai falar o seguinte, aqui na página 41, sobre essa questão dos paradigmas e princípios, tá? Ele vai falar que a demonstração da percepção também revela a intensidade com que nossos paradigmas interferem no modo como interagimos com outras pessoas. Pensamos que vemos os fatos de forma clara e objetivamente, e depois nos damos conta de que os outros os veem diferente, porém de modo aparentemente tão claro e objetivo quanto o nosso. O que vemos depende de onde estamos. Cada um tem uma tendência para pensar que vê as coisas como elas são, que somos objetivos, mas não é bem assim. Vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos, ou seja, como fomos condicionados a vê-los. E daí, para isso, ele nos dá um exemplo, que eu acho que eu pulei aqui na página 39. Talvez a imagem vai ficar invertida. Mas essa imagem é muito conhecida e vem do livro do Stephen Covey. Então, eu vou deixar aqui a imagem, vou esperar um minutinho, que é essa imagem aqui. E daí depois vocês me digam o que vocês viram, tá? É a mesma imagem. E é com isso que ele quer ilustrar que nós vemos o mundo de acordo, que ele fala aqui para nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos, como nós fomos condicionados a vê-los. Então, quando eu olhei a primeira vez, eu vi uma velha, tá? Aqui tem o capuz, o queixo da velha, o nariz da velha. Depois vocês procurem essa imagem na internet, você vê uma velha. Tem gente que vê uma mulher, tá vendo aqui? O rostinho da mulher virado para trás, o cabelo, aqui um capuz que ela tá. Tem gente que vê uma mulher jovem. Então, dependendo da forma como você foi condicionado, você pode ver uma mulher jovem ou você pode ver uma velha. Interessante esse exercício, né? Talvez no começo isso foi um experimento assim, uau! Talvez hoje as pessoas não achem tanto, mas eu estudei comunicação social na faculdade, né? Então, nós estudamos esse livro também, inclusive na faculdade, e eu também depois, em especialização, estudei de novo, que uma das minhas especializações é gerenciamento de projetos. Então, a gente estuda bastante esse autor aqui, tá?
Então, quando as outras pessoas discordam de nós, ele coloca aqui, imediatamente achamos que há algo de errado com elas. No entanto, como exemplificado pela demonstração, pessoas sinceras, com mentes claras, podem ver o mundo de modo diferente, cada uma delas olhando através das lentes específicas de sua própria experiência. Então é interessante, às vezes, que a verdade não tem muito lado. Às vezes, né? Dependendo do debate de certas questões. Existe como eu entendo, como eu vejo o mundo, e existe, às vezes, a outro entendimento. E não quer dizer que existe certo ou errado, dependendo da questão. Tem questão, preconceito, e tudo mais, isso daí não tem discussão, tá? Mas em alguns determinados ideias, às vezes não tem muito certo e errado, é muito mais a forma como eu estou vendo, né? Então ele coloca: quanto mais nos conscientizamos de nossos paradigmas, mapas ou pressupostos básicos e do quanto somos influenciados por nossas experiências, mais responsabilidade podemos assumir por esses paradigmas, por esses modelos mentais. Mais podemos examiná-los, testá-los em confronto com a realidade, ouvir a opinião dos outros e nos abrir para percepções deles, obtendo desse modo um quadro mais amplo e uma visão mais objetiva. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a fazer isso de um exercício diário, quando eu discordava de pessoas que realmente eu discordava muito, eu comecei a fazer o exercício de tentar ser empática, justamente levando em consideração isso aqui que o Stephen Covey fala para nós. Vamos tentar entender, porque eu não achava a pessoa uma pessoa ruim, mas eu falava, gente, como é que ela pode ter uma ideia tão torta da situação? O que era o exercício, a prática? Vamos tentar entender a construção do raciocínio dela, para tentar entender o que a leva a enxergar desse jeito, e de repente eu posso não concordar 100%, mas eu posso compreender por que ela pensa dessa forma. E daí não fica uma situação tão... E a gente pode tentar chegar num consenso e resolver uma divergência que a gente tem de uma melhor forma. Sabe? Então esse exercício ele parece básico, mas ele é interessante, faz a gente sair o quê? Ok, vou tentar ver pelos olhos dela. Tem um filósofo que, me desculpa agora, eu não lembro, ele falava assim: eu acredito 100% no que eu estou dizendo, mas se você não concorda comigo, me fala, me prova, me explica por que eu vou me abrir para você. Você me explica o porquê que você diverge de mim. E a partir do momento que você me explicar e for coerente, no outro dia eu vou estar defendendo as tuas ideias. Isso é coerência. Modelo tá pegando o quê? Tá admitindo que o modelo mental que ele tinha era ruim, ou não era talvez tão bom quanto, que o modelo do outro era melhor, e daí eu vou adotar. Até porque se eu começo a ter esse tipo de percepção, não faz sentido eu ficar com o meu modelo antigo, não estou evoluindo, né? Lembra, para a gente resolver novos problemas, novas situações, eu tenho que ir melhorando meu modelo mental. Né? Então, por isso que ele fala que, a partir do momento que a gente tem consciência de como os modelos mentais de cada pessoa funcionam e não existe bem certo e errado, existem formas diferentes de ver uma mesma questão, o mundo, mais responsabilidade a gente pode assumir pelos nossos modelos mentais, pelos nossos paradigmas. Mas a gente pode examinar e testar esses paradigmas. A gente não tem que ter medo, às vezes, de sair do modelo mental e ir para outro. Porque se aquele modelo mental não nos estiver ajudando a resolver uma situação, qual é o objetivo de ficar com ele, não é mesmo? Então, mais a gente vai poder se abrir para ouvir a opinião dos outros, para abrir para as percepções deles e, desse modo, ter um quadro mais amplo, uma visão mais objetiva, certo? Então, ele reforça a mudança de paradigma, que uma mesma situação pode ser interpretada de outra forma, mudando o paradigma, certo? Muito bem. E eu sei, tá, pessoal, que alguns paradigmas, certas situações estão tão enraizadas em nós que não são fáceis de mudar. Mas o que ele coloca é que é possível, nós precisamos de esforço, de trabalho, tá? Então ele coloca para nós que para ver uma situação de forma diferente, muitas vezes nós precisamos ser diferente. Então aqui na página 45, ele coloca o seguinte: os paradigmas, cadê? Aqui.
Os paradigmas são inseparáveis do caráter. Estamos falando sobre a ética do caráter. Na dimensão humana, ser é ver. Aquilo que vemos está profundamente interligado com o que somos. Não conseguimos ir muito longe na tentativa de mudar o que vemos sem simultaneamente modificar o que somos e vice-versa. Ou seja, uma mudança de paradigma, de hábitos, tão duradoura e profunda, ela demora para acontecer e ela requer consistência, porque certos princípios eles têm que ser internalizados como hábitos, como ações. Então nós precisamos fazer repetidamente, sempre quando uma situação difícil, né, se apresenta, até que ele comece a se integrar ao nosso caráter e faça parte de nós. Então aqui novamente vem a questão que eu faço o link com os estoicos, que eles falam que a vida é pedagógica. A partir do momento que eu vejo dessa forma, eu consigo quebrar certos paradigmas que me atrapalham e internalizar certos hábitos que eu preciso para me melhorar, para ter um modelo mental melhor, certo? Se a gente não tiver isso em mente, e não é à toa que o Stephen Covey coloca isso, e Covey coloca para nós bem no começo do livro, que nós precisamos ter esse entendimento de como funciona o modelo mental, nós precisamos ter essa abertura para poder aplicar os 7 hábitos, senão ele não funciona. Lembra que eu falei para vocês? Não existe você ganhar uma Ferrari se você não aprendeu a dirigir. É a mesma coisa, não existe método, nem todos aqueles outros que eu falei de planejamento estratégico, no mundo que faça você ser uma pessoa eficaz se você não trabalhar a peça responsável por aplicar o planejamento, ok? E para a gente poder entender que às vezes as pessoas já ficam, ai, que dor, mas dor é o veículo do aprendizado, que nem diz no budismo, né? A dor faz parte. Ele coloca, que eu achei legal aqui, um paralelo disso, que às vezes as pessoas se assustam, vou ter que mudar um monte de coisa. Mas pensemos assim, eu estudo muito desenvolvimento infantil, até porque eu tenho um filho pequeno e eu gosto de me preparar para as fases que vão vir, para que eu possa ser a minha melhor versão, dada o que vem por aí dele, certo? Então é que nem as fases de desenvolvimento infantil, a criança já não nasce correndo. Perfeito? Ela, para poder aprender a correr, primeiro ela tem que aprender a sentar, depois ela vai aprender a engatinhar. E quando ela vai aprender a andar, ela vai ficar bambinha, ela vai cair 1.500 vezes, que nós vamos ficar desesperados e falar, ai meu Deus, bateu a cabeça, bateu isso. Por quê? Ela tá testando e aprendendo, né? Vai e volta, às vezes vai, volta, vai e volta. Então é a mesma coisa. Quando nós estamos aprendendo, nós temos processos, certo? Então não adianta eu querer ser uma pessoa altamente eficaz, sendo que eu não entendo que eu vou ter que precisar passar por um processo. E esse processo às vezes leva tempo. Tem pessoas que vão mais rápido, tem pessoas que vão mais devagar. Cada um vai no seu ritmo, vai chegar todo mundo no mesmo lugar. Assim como toda criança que um dia engatinhou e depois está todo mundo andando. Dentro de um desenvolvimento normal, tá todo mundo aí andando, não é mesmo? Então, umas crianças aprendem mais cedo, outras depois, mas depois chega todo mundo no mesmo lugar, vai chegar no mesmo resultado. O importante é nós sabermos que tem processo. É isso que ele tenta colocar aqui para nós, tá? Reconhecemos e aceitamos a existência do fato ou princípio do processo, quando se trata de elementos físicos materiais, mas compreender isso em áreas emocionais, como as relações humanas ou áreas de caráter pessoal, é mais difícil e raro. Então, o que ele está dizendo? Às vezes é muito mais fácil para o ser humano entender que, para a gente, por exemplo, um atleta, é muito mais visível, eu consigo ver que eu passei por um processo. Se eu treinar diariamente, durante uma constância, eu comecei de um jeito, eu já vou estar muito melhor, certo? As pessoas vão falar, nossa, você já está mexendo melhor, está sacando melhor, porque eu estive num processo contínuo de treino. E às vezes as pessoas não enxergam isso quando nós precisamos modelar o nosso caráter. Como é que nós vamos modelar o nosso caráter ou mudar o nosso paradigma se a gente não faz esse treino diário? Quando certas situações se apresentam, a gente não fala, opa, aqui está uma situação para eu pegar e afinar um instrumento meu aqui. Para eu pegar e quebrar um paradigma, olha, a situação aqui, agora eu vou tentar sair da caixa, vou tentar ver pela perspectiva do outro, que não existe só uma verdade, para eu poder tentar quebrar um paradigma meu aqui que está me causando certo problema. Então, o Stephen Covey, ele fala para nós que é muito mais fácil a pessoa reconhecer a existência de processos no meio físico,
material do que no modelo emocional, sendo que a gente precisa tanto quanto do modelo emocional, certo? E para terminar essa introdução aqui, né? Ele coloca o seguinte, daí eu vou dar uma lidinha maior aqui, mas é só para a gente finalizar, tá? Que ele fala dessa questão do novo nível de pensamento. Por isso que esse capítulo de paradigmas e princípios se chama De Dentro para Fora. Então, de dentro para fora significa começar consigo mesmo, ou melhor ainda, começar pelo mais íntimo, seus paradigmas, seu caráter e seus motivos. Seu paradigma, seu caráter e seus motivos. Dessa forma, se você pretende ter um casamento feliz, seja uma pessoa capaz de gerar energia positiva, afastando as más vibrações em vez de atraí-las. Se você pretende ter um filho adolescente que coopere mais, seja um pai mais compreensível, solidário, coerente e amoroso. Se pretende ter mais liberdade, mais latitude em seu trabalho, seja um empregado mais responsável, generoso e envolvido com sua atividade. Se pretende conquistar a confiança das pessoas, seja confiável. Se busca a grandeza secundária do reconhecimento de seu talento, concentre-se inicialmente na grandeza primária, no seu caráter. A abordagem de dentro para fora mostra que as vitórias particulares antecedem as vitórias públicas, que cumprir as promessas feitas a nós mesmos vem antes do cumprimento de promessas feitas a terceiros. A abordagem de dentro para fora privilegia um processo contínuo de renovação, baseada nas leis naturais que governam o crescimento e o progresso humano. Então, olha só, Stephen Covey falando sobre as leis naturais, ou que o universo é pedagógico, segundo o estoico. O que ele está querendo colocar aqui? Se a gente não briga com o universo, se nós entendemos que as leis, como as coisas funcionam, nós conseguimos ter um autodesenvolvimento muito mais tranquilo. Não estou dizendo que é mais fácil, mas um autodesenvolvimento mais coerente. Né? Então, o que ele coloca aqui para nós, a partir do momento que nós entendemos que as vitórias particulares, que são aqueles três, vou colocar aqui de novo, que são aqueles 3 hábitos que ele colocou aqui para nós. Ser proativo, começar com objetivo em mente, primeiro o mais importante, se a gente entende que nós precisamos dominar esses 7 hábitos antes dos 4 outros hábitos que são mais externos, se a gente entende que tem que passar primeiro por isso, para depois pelo outro, a gente consegue ter um processo contínuo de renovação, que é isso que ele coloca aqui para nós. E quando ele fala, se você quer ter um casamento feliz, seja uma pessoa capaz de gerar boa energia, se quer ter um filho assim, assado, quando eu comecei a ler sobre desenvolvimento infantil, eu vi que se tratava muito mais de eu quebrar os meus paradigmas e entender como funciona uma criança infantil, como eu precisava lidar com ela, a minha abordagem com ela, do que a criança propriamente mudar ou se encaixar num padrão. Era muito mais eu me adequar e mudar certos paradigmas na minha cabeça, entendendo como era o desenvolvimento dela, e daí a nossa relação passou a ser muito mais bacana, muito mais tranquila. Então é isso que ele está querendo falar aqui também. A partir do momento que eu entendo que as vitórias internas precedem as vitórias externas, o meu autodesenvolvimento começa a ser possível. Eu começo aí sim trilhar um caminho para ser uma pessoa altamente eficaz, porque ele coloca não só eficaz, altamente eficaz, ok? Com isso nós terminamos a introdução aqui. Ainda tem mais um trechinho que ele vai falar sobre, vai dar uma visão geral dos 7 hábitos, ele vai definir os hábitos, né? Ele vai falar sobre conhecimento, habilidade, desejo, enfim. Nós vamos passar por tudo isso e depois nós vamos entrar em cada um desses hábitos aí. Tá? Vamos com calma, tranquilamente, dúvidas, medos, coloquem aqui as sugestões e vamos conversando. Concordam, não concordam com Stephen Covey? Vão colocando aqui para mim e vamos trocando ideia. Vamos todos juntos nos melhorarmos para ser a nossa melhor versão para a nossa família, mas para o mundo, mas para nós também. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até!